Olá, sejam muito bem-vindos! Já pararam para pensar como a nossa vida, as nossas decisões mais simples do dia a dia, estão totalmente conectadas com o que acontece do outro lado do mundo? Porque, por exemplo, o preço de um celular que foi fabricado a milhares de quilômetros daqui pode mudar por causa de uma decisão de um banco central estrangeiro. Ou como aquela poupança para aposentadoria pode, de repente, estar financiando uma fábrica em outro continente. Bom, hoje a gente vai desvendar juntos esses fios invisíveis da macroeconomia de uma economia aberta. É uma teia global super complexa, mas fascinante. Pensem, por exemplo, na última compra grande que foi feita. Um carro, talvez? Na hora de escolher, com certeza apareceu a comparação entre o modelo nacional e o importado. E as férias? O destino foi aqui perto ou em outro país? Até mesmo na hora de decidir onde investir o dinheiro, a escolha entre um fundo de ações local ou um global é, no fundo, uma decisão econômica internacional. Cada uma dessas escolhas, por menor que pareça, é uma pecinha nesse imenso quebra-cabeça da economia mundial. Mas, afinal, o que exatamente define essa conexão toda? Nesta primeira parte do nosso papo, vamos mergulhar no conceito de economia aberta e explorar as duas grandes avenidas que ligam a economia de um país ao resto do planeta: o comércio de produtos e o fluxo de dinheiro. Certo, então vamos direto ao ponto. Uma economia aberta, como o próprio nome já diz, é aquela que conversa, que interage livremente com outras economias. É o exato oposto de uma economia fechada, que seria uma ilha, sem nenhuma interação com o exterior. A verdade é que, hoje em dia, praticamente todas as economias do mundo são abertas, em maior ou menor grau, e essa interação acontece de maneiras bem específicas. E essas são as duas avenidas principais que eu comentei. A primeira é mais visível, a mais fácil de a gente perceber: o mercado de bens e serviços. Pensem nos iPhones que são projetados nos Estados Unidos, mas montados na China, ou no vinho francês que a gente encontra no supermercado. A segunda avenida é mais abstrata, mas igualmente ou até mais poderosa: o mercado financeiro. É onde o capital, na forma de ações, de títulos, cruza fronteiras num piscar de olhos. Entender esses dois fluxos é a chave para decifrar a economia global. Vamos começar então pelo fluxo de bens, que é algo com que a gente tem mais familiaridade. É aqui que entram aqueles conceitos que a gente ouve toda hora no jornal: exportações, importações e a famosa balança comercial. A lógica aqui é bem direta, bem simples mesmo. Exportações são tudo aquilo que um país produz aqui dentro e vende para fora. Por exemplo, quando a Embraer vende um avião para uma companhia aérea europeia. Já as importações são o caminho inverso. São os bens e serviços que vêm de fora e são vendidos aqui dentro. Tipo quando a gente compra um carro da Volvo, que é uma empresa sueca. E para medir o saldo final de toda essa compra e venda, os economistas usam um indicador chamado exportações líquidas, que é mais conhecido como balança comercial. A fórmula é muito fácil: é o valor total de tudo que foi exportado menos o valor total de tudo que foi importado. Esse número, a balança comercial, é um dos termômetros mais importantes da saúde econômica de um país. Ele revela se, no fim das contas, o país está vendendo mais para o mundo do que comprando dele, ou o contrário. E a interpretação do resultado daquela conta nos dá três cenários possíveis. Se um país exporta mais do que importa, dizemos que ele tem um superávit comercial. Agora, no cenário oposto, quando as compras de fora superam as vendas para fora, temos um déficit comercial. E no caso bem raro, em que os dois valores são iguais, a balança está em equilíbrio. Entender a diferença entre superávit e déficit é fundamental, e a gente já vai ver por quê. Mas aqui a história começa a ficar bem mais interessante. Porque essa aparente simplicidade, ela engana. No mundo de hoje, a pergunta quem fabrica o quê é muito, mas muito mais complexa. Um produto raramente é feito em um único país. E para ilustrar isso, vamos analisar um exemplo que é um ícone do nosso tempo. Vamos pegar o caso do iPod da Apple. A etiqueta na caixa pode até dizer montado na China, mas isso conta só um pedacinho minúsculo da história. A verdade é que um único iPod é o resultado de uma cadeia de produção global super complexa, com peças, tecnologia e conhecimento vindo de dezenas de países diferentes. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo muito claro. De um iPod que custava $299, a maior parte do valor não vem da montagem final na China, que custa só $4. É impressionante, né? O valor de verdade está no design e na engenharia da Apple, lá nos Estados Unidos, que respondem por $80. E em componentes de altíssima tecnologia, como o disco rígido da Toshiba do Japão. Isso mostra que o valor agregado está espalhado pelo mundo todo. Beleza, acho que a gente já entendeu a parte dos produtos, das caixas que viajam o mundo.
Agora, vamos para a segunda grande avenida da economia global. Aquela que é mais invisível, mas que move trilhões de dólares todos os dias. O fluxo de capital. E para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave, o investimento externo líquido, que a gente vai chamar de IEL. Pensa nele como uma balança também. De um lado, tal quanto os residentes de um país compram de ativos lá fora, tipo ações de uma empresa estrangeira. Do outro lado, tal quanto os estrangeiros compram de ativos aqui dentro, tipo títulos do governo local. O IEL é a diferença entre esses dois movimentos. Então, resumindo a história, se o IL é positivo, maior que zero, significa que está saindo mais capital do país do que entrando. Os cidadãos estão investindo mais lá fora. Agora, se o IL é negativo, menor que zero, acontece o contrário. Há uma entrada líquida de capital, porque os estrangeiros estão investindo mais aqui dentro. Simples. E é agora que a mágica acontece. A gente chega num dos pontos mais elegantes e ao mesmo tempo surpreendentes de toda a macroeconomia. Acontece que o fluxo de bens que a gente viu primeiro e o fluxo de capital que a gente está vendo agora não são coisas independentes. Muito pelo contrário, eles estão perfeitamente conectados por uma identidade contábil. A grande sacada é esta aqui. O investimento externo líquido, o IEL, é sempre igual às exportações líquidas, a EL. E olha só, isso não é uma teoria, não é uma hipótese, é uma identidade, é como se fosse matemática pura. Por definição, essas duas coisas precisam ser iguais. Mas por quê, né? Como isso funciona na prática? Vamos ver com um exemplo bem simples. Imagina um programador americano que vende um software para um cliente no Japão e recebe o pagamento em ienes. Pronto, as exportações líquidas dos Estados Unidos acabaram de aumentar. Mas o que ele faz com esses ienes? Ele pode guardar, pode comprar ações de uma empresa japonesa ou pode trocar por dólares. Em qualquer um desses cenários, ele ou o banco acabam segurando um ativo estrangeiro, que são os ienes. E isso aumenta o investimento externo líquido dos Estados Unidos na mesmíssima proporção. Uma transação de bens gerou obrigatoriamente uma transação de capital de valor idêntico. Essa citação resume tudo de forma perfeita. Eles são inseparáveis. Um país com superávit comercial, ou seja, que exporta mais do que importa, está, por necessidade, enviando capital para o exterior. E um país com déficit comercial, que importa mais do que exporta, está, por necessidade, recebendo capital de fora para financiar essas compras. É uma via de mão dupla. Agora que a gente está com essa ferramenta poderosa na mão, essa identidade, podemos finalmente analisar um dos tópicos mais debatidos na economia mundial, o tal do persistente déficit comercial dos Estados Unidos. O que realmente significa quando um país, ano após ano, importa muito mais do que exporta? E para entender isso, precisamos de só mais uma pecinha no nosso quebra-cabeça. É outra equação fundamental. Em uma economia aberta, a poupança total de uma nação, que a gente chama de S, não financia apenas o investimento aqui dentro do país, o I. Ela também financia o investimento lá fora, o IEL. Ou seja, cada real poupado pode ser usado para construir uma fábrica aqui ou para comprar uma ação lá fora. E olha só esses gráficos. Eles contam a história dos Estados Unidos de um jeito impressionante. Dê uma olhada no gráfico da esquerda, a gente vê que a partir da década de 1980, a linha da poupança nacional começou a ficar consistentemente abaixo da linha do investimento. E o que acontece quando o investimento é maior que a poupança? A nossa equação ali de cima diz que o IL tem que ser negativo, e o gráfico da direita confirma exatamente isso. A diferença entre poupança e investimento é um espelho perfeito do IL, que por sua vez é um espelho do déficit comercial. Uma coisa leva a outra. E tudo isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? Ter um déficit comercial, que a gente agora sabe que significa que um país está pegando dinheiro emprestado do resto do mundo, é necessariamente uma coisa ruim? A resposta, como quase tudo em economia, é: depende. É que um déficit, na verdade, pode ter duas causas completamente diferentes. Ele pode ser resultado de uma queda na poupança, como aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80, talvez por causa de grandes déficits do governo. Isso pode ser um sinal de alerta, porque sugere que o país está se endividando só para consumir. Por outro lado, o déficit pode ser causado por um boom de investimento, como nos Estados Unidos nos anos 90 com a bolha da internet. Nesse caso, o capital estrangeiro está entrando para financiar novas oportunidades de negócio, o que pode ser um ótimo sinal de uma economia forte e confiável. O contexto é tudo. Finalmente, para conectar todos esses fluxos de bens e de capitais que cruzam o mundo, a gente precisa de um preço. E o grande maestro que rege todas essas transações internacionais é a taxa de câmbio.
E aqui, atenção, porque é super importante a gente separar as coisas. Existe a taxa de câmbio nominal, que é aquela que a gente vê no jornal todo dia, quantos reais por $1, por exemplo. É o preço de uma moeda em termos de outra moeda. Mas existe também a taxa de câmbio real, que é mais sutil, mas muito mais importante. Ela compara o preço dos produtos. É a taxa pela qual a gente pode trocar uma cesta de compras no Brasil por uma cesta de compras nos Estados Unidos. É essa taxa real que realmente afeta as decisões de exportar e importar. E assim, o nosso quebra-cabeça se completa. A gente viu que o comércio de bens e o fluxo de capital são, na verdade, dois lados da mesma moeda. Vimos que eles estão ligados de forma inseparável com a poupança e o investimento de um país. E que tudo isso é orquestrado pelo mecanismo de preços da taxa de câmbio. A grande questão que fica para o futuro é: num mundo onde um celular pode ter peças de 10 países diferentes e o capital não tem fronteiras, como a gente pode usar todo esse conhecimento para construir uma economia global mais estável e próspera para todos? A resposta, com certeza, começa por entender essas conexões fundamentais. Muito obrigado pela companhia nesta jornada.